Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula em meu canal. Dando continuidade aí às técnicas de derivação, um vídeo anterior falamos sobre regra do produto, agora vamos falar sobre a regra do quociente. Consiste em, vamos considerar uma função, e essa função é a razão entre outras duas. Vou chamar aqui de p de x e aqui de q de x. A derivada da função f vai ser dada por, aqui vai ser p' de x vezes q de x menos p de x vezes q' de x. E aí, tudo isso vai estar dividido por q de x, essa função toda ao quadrado. Esse é o formato da regra do quociente. Ela tem uma subtração, faz muito parecido com a regra do produto, que deriva um, o outro não, depois inverte essa ordem, só que agora tem um denominador, né? O denominador fica ao quadrado. Vamos pegar exemplos aqui, acho que fica mais fácil entender. Determinar a derivada da função, e de x dividido por 1 mais x. Então vamos fazer aqui, f de x igual a... Eu vou reescrever a função antes de derivar, que aqui eu quero fazer um outro comentário também. Assim como na regra do produto, eu tinha feito uma observação que você não pode derivar as duas funções ao mesmo tempo, que é um erro muito comum, né, quando o aluno está estudando cálculo pela primeira vez. Ele faz o seguinte, ele pega o e e deriva, que fica e. E 1 mais 1 sobre x, que derivado fica 1, e aí apresenta isso como resposta, mas isso aqui está errado. Tá? Deve obedecer à regra do quociente. Então como é que seria essa regra? Essa função aqui, ela vai representar a p de x, e essas duas aqui, na verdade é uma só, né, uma função única, duas parcelas, vai funcionar como, ela vai representar com o q de x. Então a derivada f' de x vai ser dada por, pela regra que eu apresentei anteriormente, primeira função derivada, então e de x deriva, vezes essa função aqui, ela não deriva, aqui está no denominador, então fica 1 mais x. Aí, menos quem? A primeira função não deriva, é o e de x, que multiplica 1 mais x derivado, que aí no caso dá 1. E tudo isso vai ficar dividido por 1 mais x ao quadrado. Agora a gente deve fazer uns devidos ajustes aí. Vamos no numerador aqui primeiro. Fazendo a distributiva, ficamos com e de x mais x vezes e de x. Tá certo? Foi esse valor aqui, ele multiplicou 1 e depois ele multiplicou o x. E aqui sobrou menos e de x. Tudo isso, passar um traço aqui da divisão, está dividido por 1 mais x ao quadrado. O que a gente percebe aqui? E de x e aqui na ponta menos e de x. Essa subtração vai dar 0. Então a gente escreve aqui f' de x igual a... O que sobrou no numerador? No numerador sobrou x vezes e de x. E no denominador 1 mais x ao quadrado. Como a gente não tem nenhum outro fator em comum aqui para fazer divisões, simplificações, a resposta é essa mesma. Veja que bem diferente se caso você fizesse derivada das duas ao mesmo tempo, deriva p e deriva q ao mesmo tempo, você chegaria simplesmente em e, que está errado. Veja a diferença entre usar a regra ou não. Vamos fazer um outro exemplo aqui, determine a derivada da função x ao quadrado mais x sobre x. Eu coloquei esse exemplo para ressaltar uma coisa. Nem sempre quando a gente olha um traço aqui de divisão, a gente vai usar necessariamente a regra do quociente.
Por quê? Porque ó, nesse caso aqui, desta função, né, se eu escrevê-la aqui de uma maneira mais adequada, ó, lembra que esse x que está aqui no denominador, ele está para os dois valores que aparecem no numerador. Então eu poderia reescrever isso aqui assim, ó, bem detalhado. X ao quadrado sobre x mais x sobre x. E isso ficaria como x mais 1. Isso seria a função f. Aí a derivada dela simplesmente vai dar 1. Sem precisar fazer a regra do quociente, né? Mas caso você esqueça, como que vai ser a regra do quociente aqui? Ó? Regra do quociente aplicado. Então ela vai ser o x² mais x, como ele está no numerador, ele vai derivar aqui primeiro. Então eu vou colocar um parênteses, 2x mais 1, que é a derivada de x² mais x. Coloquei um parênteses aqui só para poder isolar essa função de maneira adequada, porque agora eu vou multiplicar pela função x. E se você não coloca parênteses, vai dar a impressão que você está multiplicando só o número 1. Então aqui, ó, menos quem? Bom, de novo vou colocar um parênteses. Ó. x² mais x, porque eu não vou derivá-lo, vezes o x que está no denominador derivado, que dá 1. E aí aqui eu vou dividir por x ao quadrado. Bem, agora vou aplicar a distributiva aqui, ó, 2x que multiplica o x, o 1 que multiplica esse x também. Então a gente fica com 2x ao quadrado mais x, fazer a distributiva aqui, ó, com as regras de sinais, ficaríamos com menos x ao quadrado menos x. Tudo isso multiplicando 1 não vai fazer diferença, um elemento neutro. Então aqui dividido por x ao quadrado. Bem, agora vou fazer aqui, ó, x com menos x, deu 0. E 2x ao quadrado menos x², ficaria como? X ao quadrado, que está dividindo por x ao quadrado. Veja bem, propriedade de potência básica, isso aqui vai dar 1, mesmo valor encontrado anteriormente, só que anteriormente a gente não fez todos esses passos. Mas esse exemplo, como eu falei no início, ele era para demonstrar que nem sempre quando a gente vê divisão, a gente já sai jogando regra do quociente. Verifique antes se é possível aqui, ó, fazer algum tipo de operação com propriedades de potência comum, que foi o que ocorreu aqui, ó, x sobre x dá 1, x² sobre x deu x, e essa função aqui é exatamente essa, só que escrita, vamos dizer assim, de uma forma melhorada, né? Mas usando propriedades de potências válidas. Tá ok, pessoal? Então, até o próximo vídeo.